fizeram um filme de terror sobre macetar paredes e desistir dos seus sonhos. Olha só que lindo. É motivacional esse filme. Do canal aqui do Rádio Raposa Green. E a gente sabe, né, que quando tem Rádio Raposa Green, a gente sabe que vamos sair traumatizados. Olha só, faltou um pouco de concordância aqui na minha frase. Mas, né, já se inscreve lá no Rádio Raposa, já deixa o like no vídeo dele, também se inscreve aqui, já deixa o like. E bora encarar essa jornada aqui, que eu tenho até um pouco de medo, mas simbora. Senhoras e senhores, antes desse vídeo começar, eu tenho duas perguntas para cada um de vocês. A primeira delas, eu queria perguntar qual é o seu maior sonho, o seu maior desejo. E a segunda é aonde você estaria disposto a enfiar o seu pau para conseguir. No caso das mulheres. Eu não tenho pau, eu posso usar esse pente? Eu não tenho pau. Rádio Raposa. E o público feminino do seu canal, Rádio Raposa? Esqueceu da gente? Somos duas unidades, olha só. Mulheres, eu não sei muito bem como ia funcionar. A língua, talvez? Provavelmente. Sim, por incrível que pareça, esse é o tema. No caso das mulheres, eu não sei muito bem como ia funcionar. Gente, ó, no caso das mulheres, não sei como ia funcionar. Ai, que fofo. Desculpa, Rádio A língua, Raposa. talvez? Ele é Provavelmente. inclusivo. Sim, por incrível que pareça, não tenho pau. Esse é o tema do vídeo de hoje. O filme que a gente vai ver aqui hoje, por muitas vezes eu ignorei ele, porque o pôster dele simplesmente é uma bosta que não dá a menor vontade de assistir o filme. Porém, eu me surpreendi. É um bom filme. Eu me entreti do começo ao fim nele. Tem uma mensagem subliminar aqui que a gente vai pegar, mano. Pera aí. Opa. Brasileirinhas, Rádio Raposa. Eu me entreti do começo ao fim nele. Quer dizer, não é nenhuma Mona Lisa do cinema. Não é um supra-sumo da arte cinematográfica. Mas é um bom filme. É um filme divertido. Quer dizer, é divertido se você não ligar muito pra si mesmo. Se você for um fracassado que não é bom em nada e tudo que você tenta fazer você erra, você provavelmente vai se matar no final dele. Mas pro resto das pessoas é divertido. Esse filme ele conta a história de Herman, que é um personagem muito interessante. O Herman diz que desde que ele nasceu, ele sabia qual era o seu destino, que era de ser um grande artista. Ele sempre soube que ele estava destinado à grandeza, a produzir obras que tocariam as pessoas de maneiras que elas nunca foram tocadas. Obras que são assediadoras. Não foi uma piada tão boa. Obras que fariam as pessoas verem as coisas diferentes. Obras que fariam as pessoas verem a si mesmas de formas diferentes. Ele sabia que ele estava destinado a ser um grande artista. O problema é que ele não é. Na verdade, ele virou um adulto fudido de 30 anos que mora com a mãe, pobre, miserável, desempregado, que vive atrás desse sonho de ser um artista, mas nunca consegue porque ele simplesmente é horrível nisso. A mãe do nosso queridíssimo Herman fica o tempo todo falando: filho, vai arrumar um emprego, vai fazer uma faculdade. Ele fala: não, mãe, não. Agora meu sonho de ser um artista vai virar. Fica vendo. Ô mãe, deixa eu estourar, mãe. Dá uma casa pra senhora, mãe, lá no Guarujá, mãe. E isso ocasionou nele ser esse adulto aí fugido que só dá despesa, vive às custas da véia dele, não paga uma conta de luz, não paga uma conta de água, não paga porra nenhuma. Só fica na garagem produzindo esculturazinha, achando que vai ser um artista de sucesso. O cara não desiste, ele nunca desiste do sonho dele. Isso porque ele acha que ele tem muito talento e a única coisa que falta pra ele é uma oportunidade. Mas o que falta na verdade é noção. Porque, meu amigo, cantor já passa Mona, diz isso.
Tá faltando noção. Oh, mas às vezes falta, né, um amigo pra avisar, né? É que é foda, porque até os amigos às vezes ficam, pô, se eu falar pra pessoa desistir, ela vai me chamar de invejosa, de recalcada. Então às vezes é melhor que a pessoa perceba por ela mesma, né? Às vezes algum amigo já tentou e o amigo ainda foi taxado, então... Ator já passa fome, mas a forma de arte que esse filho da puta escolheu pra ralo de trabalhar é a pior banheiro. de todas. Quer fazer escultura de lata, escultura de lixo, vai Qualquer tomar no um cu, pode fazer Herman. isso, O irmão. Herman e a mãe dele vivem em uma situação miserável. Isso porque a única fonte de renda dessa casa é um cheque que a mãe dele recebe do tio do Herman todos os meses. Quando o pai do Herman morreu, o irmão do pai do Herman começou a mandar dinheiro pra essa família todos os meses. Mas tipo, não é um puta cheque. Ele manda um trocadinho ali, tanto que mal é o suficiente para eles poderem pagar as $200. contas. Então a mãe do Herman decide alugar o quarto dele para um metaleiro de 30 anos. Então os dois dividem o mesmo quarto. E o tio Irmãos. dele é simplesmente um zilionário. O cara é um artista de muito sucesso que faz brincos muito caros que somente a elite compra. E a mãe do Herman vive falando pra esse filho da puta desempregado e burro ligar pro tio dele, que é um artista Rádio Raposa, cuidado com o strike, mano. Não faz isso, não faz esses jumpscare, mano. Que vacilo. famoso pra pedir algum conselho, alguma oportunidade, alguma Cuidado, orientação. mano. Mas aqui já vem outro problema. O Herman, ele se acha melhor do que todo mundo. Como ele acha que na cabeça dele ele tem talento, ele distrata todo mundo. Pra ele, Nossa. o tio dele não é um artista de verdade. Não é. Ele que é esse fudido desempregado aí pobre. É o Ou Fiuk. seja, o motivo dele nunca ter ligado pra pedir um auxílio pro tio dele é porque ele acha que ele é mais artista do que o tio dele. Cara, o foda dos vídeos do Rádio Raposa, ele tá falando de um assunto, mas durante o vídeo ele joga várias referências e memes. E que caralho, o cara é um gênio, ó. Meme em homenagem a todas as mulheres sem pai da audiência. Ah, no caso, sem pai da audiência. KKKK, uma Hello Kitty bem fofinha e um telefonezinho, a Hello Kitty. Hello Kitty, meninas com derinchos aí. Auxílio pro tio dele é porque ele acha que ele é mais artista do que o tio dele. E dá pra ver que tá dando muito certo aí até agora, né? É. E no meio desse lamaçal de tristeza e depressão surge uma oportunidade que pode tirar o nosso querido protagonista da merda. Tigrinho! Surge uma vaga em uma galeria de arte muito famosa que estava procurando não era novos tigrinho. talentos, novos artistas. Ela ia realizar uma exposição onde vários artistas iam expor as suas obras e a dona da galeria, a Devora, ia escolher o melhor. Na moral, meu Devora. irmão, é a sua oportunidade de vida. E o que você vai expor nessa exposição, obviamente, né? É essa bosta aí. Puta que pariu, que arte de merda. Esse filho da puta merece passar fome. E nessa galeria, a gente descobre que o nosso querido protagonista tem uma relação meio Naruto e Sasuke com outro artista ali. Os dois são rivais. Rivals. Rivals. Existe. E esses dois aí, os dois são dois fudidos, os dois são dois babacas arrogantes e filhos da puta. A diferença é que o rival do nosso amigo aí realmente tem talento e é inteligente. Aí é foda. O Herman, além de ser filho da puta, ainda não tem talento nenhum. Aí fica Nossa. difícil. Enfim, Essa todo ficou a mundo parte ali tá ruim. preparando a sua obra pra exposição. E aí o Herman nota que o rival dele não tava com nada ali. E ele começa a falar, seu filho da puta, né? Não conseguiu preparar nada, né? Seu fudido de merda. E o rival fala pra ele que não. Ele não precisa preparar nada. Ele vai preparar na hora, porque é assim que a verdadeira arte vem. Minha mente é vagabunda. Você fala, prepara a bunda que lá vai pau. Então você prepara o pau que lá vai bunda, porque... Enfim, esses dois chola Amigo, tá tudo bem? aí param de se paquerar. O Prepara Herman o pau acaba que de lá vai arrumar bunda. a exposição dele ali.
porque o evento ia acontecer daqui a alguns dias. E na volta para casa, o Herman ele encontra uma barraquinha de arte ali que tem na rua, e o senhorzinho ali da barraca, ele saca muito bem qual que é a do Herman, vê que ele é um artista, porque ele provavelmente tem cara de quem passa fome, e fala, pô, quando você fizer uma obra, se você quiser deixar aqui para eu vender, eu vendo e pego uma parte para mim, porque esse era o negócio aí do senhor. Os artistas davam a obra pra ele vendia na rua, pegava uma parte e dava o resto pro artista. Só que de novo, o Herman é um filho da puta arrogante. Ele olha aquelas obras ali que estão pra vender, ele fala, puta, mas isso aqui é tudo lixo, isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. Tá mais bonito Eu faço do que ele arte de verdade, meu amigo. Eu não faço esse lixo aí que você tá vendendo não, porra. Yeah, I make real art, not whatever this is. E o senhorzinho da barraca começa a rir da cara do Herman e fala que ele lembra muito um amigo que ele teve um dia. Ele começa a contar a história desse amigo que também era um artista tão arrogante quanto o Herman. É o tio dele. Que ele pintava a vida inteira. Minha quinta série bateu, puta que pariu. Enfim, ele começa a contar a história desse amigo dele. O cara era um pintor, que ele era arrogante igual o Herman. Ele achava que ele era o melhor de todos os tempos, que ele era especial. Ou esse cara tá falando dele mesmo, ou tá falando do tio dele. Que ele tinha talento, mas assim como o Herman, tinha 40 anos, era um fudido, nunca vendeu nenhum quadro. Ele tem um amigo que vende quadro, e o amigo que vende quadro nunca conseguiu vender nenhum quadro dele, de tão ruim que o cara era. O cara era péssimo, só pintava merda, só pintava lixo, mas na mente dele, ele tinha talento. E ele, assim como o Herman, nunca desistia. Ele sempre corria atrás do sonho dele, mas a única coisa que ele encontrava nessa corrida era dor e sofrimento, e humilhação, e pobreza, e fome, e miséria. Mas você entendeu. E um dia ele estava pintando um quadro quando um lagarto subiu na tela dele. E ele simplesmente ficou obcecado por esse lagarto. Em especial pela forma como os lagartos fogem dos seus predadores. Porque eles soltam o rabo para poder se livrar do perigo. E depois de constantes tentativas em seguir o seu sonho de ser um pintor de sucesso, ele se inspira nos lagartos e corta os seus próprios dedos para nunca mais precisar e nem conseguir pintar. Assim... Caralho, que plot, hein? Não era o tio e não era o vendedor, era só um cara que desistiu. De uma maneira bem radical, mas desistiu. Da dor, desista da dos seus sonhos. e da fome e da miséria, porque ele percebe que ele nunca ia conseguir. Ele não tem talento, mas ele tem paixão. Então ele ia continuar tentando, e cada vez ia se afundar mais e mais no buraco. Então mas agora acendido, o que ele vai fazer, mano? Não vai fazer porra nenhuma. Eu não sei se aposentadoria por invalidez conta num caso desse, quando você mesmo se invalida. O que ele vai fazer agora sem dedo? Vai virar presidente. Essa é a história do presidente Lula. Tentando e cada vez ia se afundar mais e mais no buraco. Então ele decide encerrar de vez esse ciclo de dor, arrancando seus dedos fora. Caralho, imagina você tá andando na rua tentando seguir seus sonhos e você escuta uma história dessa. Eu ia me jogar na frente de um carro. Cara, e vendo a situação que ele tava, depois de ver essa história fodida, vendo que o quarto dele tava sendo alugado por outro marmanjo, ele não aguenta mais isso. Ele quer mudança. Ele finalmente quer mudar algo a respeito. Então ele pega o telefone e liga pro tio dele. E o tio dele tá ganhando uma limonada de uma puta chilena. Então dá pra ver quem é mais artista aí na história. Então ele liga lá pra pedir uns conselhos pro tio dele. E o tio dele, ele meio que acalma ele. Porque ele fala que ele também já foi um fudido, um merda, um desempregado, um sem dinheiro, um quebrado, sem talento nenhum. Mas que aí ele fez algo que mudou toda a sua realidade. Ele começou a morar sozinho e pagar as próprias contas. Ele fala que um artista, pro artista se inspirar, pra ele conseguir... Ele fala que um artista... Kátia Fonseca, que thumb são essas? Kátia Fonseca, que isso? Ai, se bem que ela não é a Fonseca, ela é a Damasceno. A Kátia Damasceno. Kátia Damasceno, que porra é essa, mulher? Pro artista se inspirar, para ele conseguir produzir, ele precisa do seu próprio espaço.
Então ele fala para o Herman que ele ainda tem um flat ali na cidade, que ele gostaria de disponibilizar 4.000 para o reais. Herman morar, e ele garante que isso vai mudar toda a sua vida. Só que ele cobra um aluguel de 3.000 por mês, só que o Herman é um fudido sem emprego, ele fala que ele não pode pagar por isso, e o tio dele sugere que ele venda sangue para poder pagar pelo lugar. Cara, aqui no Brasil, ninguém me chamando de canal de opinião, hein? Vai tomar no cu, parou com isso agora. Aqui no Brasil não tem essa porra de vender sangue, né? Nem vender esperma, senão tanto de filha da puta que ia tá desmanhando e batendo punheta por aí é sem tamanho. Acho que é só por isso que não liberam pra vender. Aí chega o dia da Aqui no tão Brasil aclamada ia exposição. não ia valer nada, né? Porque todo mundo ia querer vender. E acontece o óbvio, ninguém vai ver essa bosta aí que o Herman colocou pra exposição, até porque é uma merda, olha que bosta. Enquanto o rival dele literalmente fez um esquema de pirâmide artístico. O cara vendeu NFT, vendeu Bitcoin de pintura. Ele fez o seguinte, ele pegou um quadro em branco e você pagava pra ele para comprar uma porcentagem da tela. Então você riscava o seu nome ali, você tinha uma porcentagem daquela tela. E você poderia pegar a sua porcentagem, dividir essa porcentagem e vender. Você podia vender partes da sua porcentagem do quadro pra outra pessoa. O cara fez um esquema de pirâmide milionário Matemático. com a porra de uma tela em branco. O filho da puta tem talento. É um gênio. Esse aí que é bom. Eu tô com ele. O Herman fez escultura de latinha e o cara fez um negócio milionário. Tem uma diferença. Você usa garotinha japonesa, coreana. Eu uso Bob Esponja rico. Nós não somos iguais. Então é óbvio que quem ia ser escolhido não ia ser esse fudido aí do Herman. Foi o gênio ali da Barbicha. Só que o Herman O que acontece se você usar 100% do cérebro? fica putaço com isso e ele resolve mostrar a sua nova obra-prima. A filha da puta bota uns cabide no teto, se pendura, fura o próprio Nossa, corpo. velho, eu achei que ele ia se matar. Com a perninha dele aqui, eu achei que a arte dele ia ser na frente de todo mundo. Que horror. Bota uns cabide no Mas não teto, tá muito longe, se né? pendura, fura o próprio corpo e começa a tirar sangue no meio da galeria enquanto tá ali pendurado, porque por algum motivo ele acha que isso é arte. Alguém liga pra isso? Obviamente que não, tá todo mundo pouco se fudendo, o povo gosta do quê? De dinheiro, então tô vendo ali o NFT em quadro. Pra piorar, o filho da puta burro do Herman, ele tira tanto sangue que ele acaba desmaiando. Claro. As bolsas de sangue voam no ventilador da obra dele ali e mancha o quadro de todo mundo em volta de Nossa. sangue. O filho da puta arruina a porra da exposição, todo mundo fica puto com ele, principalmente a dona da galeria, a Devora. E após tudo ser interditado e fechado e ele estragar um evento da galeria, a Devora, e após Era melhor ter feito faculdade. Não de artes, uma de verdade. tudo ser interditado e fechado e ele estragar um evento Realmente. literalmente milionário que tinha um bando de ricaça lá pra apoiar a galeria, ele vai até a dona da galeria e fala: foi sem querer, me desculpa, toma aqui uma aguinha, Desculpinha. vai passar, me desculpa. E ela tá putaça com ele. E eu literalmente não entendi o que aconteceu nessa cena. Eu sei lá. Sabe quando alguém fala, alguém te propõe alguma coisa do tipo, se você não conseguir em 2 semanas, acabou pra você. Faz sentido quando você fala isso pra alguém e você tá numa posição de poder. Só que o Herman, numa posição de fudido que ele tá, ele propõe um negócio assim. Ele chega pra Devora e fala, é o seguinte, se eu mesmo não fizer uma obra-prima que você nunca viu antes, em 2 semanas, eu paro de fazer arte para sempre. Por favor. Não faz sentido você dar esse ultimato se você que é o fudido, mas ela concorda só pra fazer ele embora, do tipo, ai, tá bom, sai, Tá, sai, vai tá lá bom, tá fazer a bom, sua sai daqui, arte, sai vai. da minha frente. Tá bom, vai fazer a sua obra lá, seu merda. Senta Só lá, o Herman tá Cláudio. levando esse desafio que ele mesmo propôs pra ele mesmo, após ele mesmo fazer merda e destruir um evento milionário. Só ele tá levando isso a sério, mas ele leva muito a sério. Ele pega o resto do sangue que sobrou e aluga... Cara, mas eu tô até esquecendo o ponto principal desse vídeo, que é o cara que come parede. Tipo assim, tudo bem que a gente tá quase na metade, mas é agora, será? Que ele vai comer parede pra virar um artista? Será que é isso? a kitnet do tio dele por 2 semanas. E sabe, uma coisa que me irrita muito nessas cenas da kitnet.
Seguinte, ele chega no prédio lá achando que vai morar lá dentro daquele prédio enorme, que não é muita Tá coisa chique assim, demais. mas né, melhor do que morar na rua. Por sinal, o trailer espancou o Mitico e Palatina após pagar a esposa juntos em ato sexual no carro. É, dependendo do mendigo na rua que ele tá, né? Às vezes ele pode ter sorte. Ele acha que ele vai morar naquele prédio ali no condomínio, só que quando a síndica aparece e dá as chaves pra ele, ele vê que não é nem no prédio. É atrás do prédio, passando pela lixeira, um kitnet todo fudido, caindo aos pedaços com mofo, com AIDS Valeu, e dengue tio. nas paredes. Um puta lugar de merda. Pra você que não Igual a sabe, Argentina. morar em São Paulo, um desse aí realmente custa 5 mil reais. Mas o que me Ou irrita mais. não é o lugar ser uma bosta, não é o lugar ser uma merda, é um Ele tá lugar ser pagando todo 4 mil fudido. dólares pra isso, E né? o que me irrita também não é o tio dele ter passado a perna nele, alugado esse lixo de lugar por 3 mil. Até porque eu quero que o Herman se foda. O que me irrita é que a síndica desse prédio é simplesmente um anjo, uma mulher linda, perfeita e maravilhosa, que desde o primeiro momento que ela vê aquela lataria ali de quem tá passando fome, ela fica com muito tesão. Ela quer muito dar pro Herman. Ela Ela quer gosta de muito o Herman, ela pobre. deseja o Herman. Ela fica levando tortinha pro Herman, fica cozinhando pro Herman, fica batendo na porta dele atrás. A mulher se presta a passar por uma lixeira pra ir levar ver a uma porra do torta pro Herman, cara. que não é muita coisa. É um anjo. Ela é basicamente aquela mulher lá do Homem-Aranha 3, se eu não me engano, a Úrsula lá, que fica levando um bolo pro Peter, só que o que ela queria levar mesmo era pica. É a mesma história. E de novo, ela é ignorada e não leva pica nenhuma. Desculpa aí pelo spoiler. E lá vai o nosso herói com Eu tava marmita torcendo. congelada contada, Deus. porque ele é pobre demais pra pagar mais do que isso e água. O cara com lasanha, sadia e água por 2 semanas. E ele passa as 2 O semanas tentando necessário pra produzir. viver. Meu Eu Deus. tô rindo tanto disso, caralho. Ele passa as 2 semanas tentando produzir a obra do século, a obra inovadora, a melhor obra de todos os tempos. Só que ele não consegue porra Mano, nenhuma. parece aqueles brinquedos de bebê que fica rodando no berço, só que de Chernobyl, velho. Eu não tô entendendo a sua arte, amigo. Que Só faz o porcaria. mesmo lixo atrás do mesmo lixo, até que o cara fica surtado. Em um momento, o Herman, ele nota que tem um quadro na parede que tá meio torto. E ele vai agora que lá ele vai comer a ajeitar, não parede. sei porquê. O cara mora num lugar todo mofado e liga pra porra do quadro que tá torto. Mas ele vai lá ajeitar o quadro, ele ajeita e cai de novo, então ele retira o quadro. E ele continua no processo de criação lá dele, até que ele fica insano e ele considera amputar os próprios dedos, assim como igual o a pintor história. da história. E quando ele estava prestes a fazer isso, sai assim como o pintor da história. E quando ele estava Parede ninfetinha seduzindo o novinho artista pobre, ó, finalmente. prestes a fazer isso, sai um papel da parede. Na verdade, uma linha uma que ele linha. puxa e tem um papelzinho enrolado na ponta. E nesse papel estava escrito: relaxa, eu posso te ajudar. Então ele enfia o dedo com força e ele leva uma espécie de cutucada, mordida, sei lá, machuca o dedo dele, então sai outro papel escrito: seja gentil. E aí Não, mais outro para. papel escrito: me toque. Então ele gentilmente bate uma Chega. siririca pra parede. Tem efeito sonoro e tudo. Quando ela finalmente Que nojo. chega lá, ela solta uma pequena pedrinha embalada em uma fimose pro protagonista. Ele desencapa e ele fica simplesmente maravilhado, como se aquela fosse a coisa mais bonita que ele viu em toda a sua vida. Então Amigo. ele pega aquela bolinha que parece uma bola de carne, enquanto parece uma joia, não sei. uma Então fruta. ele pega essa pedrinha Estranha. e ele coloca sob uma das esculturas que ele tentou fazer durante essas semanas. E a escultura, que é feia pra caralho, simplesmente passa de lixo para uma obra de arte quando ele bota essa pedrinha em cima. Então o nosso Uau. querido herói vai até o apartamento da Devora, não me pergunte como ele conseguiu o endereço, mas ele vai no apartamento dela, toca o interfone e fala: ai,
Lembra daquele fudido lá que estragou o seu evento milionário, tacando Jogou sangue em sangue todas em as todo obras dos mundo. outros artistas e fudeu com a sua vida? Mas ele teve aquela incrível proposta de 2 semanas pra criar uma obra de arte que você nunca tinha visto antes na sua vida. Sou eu. Me dá uma E a chance. Devora, obviamente, fala: vai tomar no seu cu, seu merda, vai embora. E aí ele Suma vai daqui. embora. Ele vê aquele vendedor lá da barraquinha, dá a caixa pra ele e fala: pô, vende essa bosta aí, vê aí quanto você consegue. E sai triste. Só que enquanto ele sai, muitas pessoas começam a se acumular atrás dele. Todo mundo fica encantado com aquela obra. Todo mundo começa a querer comprar a obra, oferecer dinheiro por aquela obra, vira um literal leilão atrás dele. E adivinha quem compra a obra? A própria Devora, que sai do apartamento dela após ver a multidão se acumulando naquela barraca de arte. E ela fica tão maravilhada por aquela obra que, além de comprar, ela vai até o fudido, pede desculpas pra ele por tratar ele feito um lixo e ainda oferece um emprego na galeria pra ele. Ela tira o emprego do rival e dá pra ele. E o filho da puta fica feliz da vida, chega naquele barraco que ele mora comemorando, vibrando, gritando. E aí a parede começa a falar com ele, só que com uma voz bem sedutora de uma mulher. Well, how did it go? I knew you could do it. It wasn't me. It was what you gave me. E o cara tá tão maravilhado com o que acabou de acontecer que ele nem questiona, nem pergunta, ele simplesmente aceita que a porra da parede tá falando. Inclusive, ele tem completa noção de que ele é um artista de bosta, que a escultura dele é um lixo e que ele só conseguiu tudo o que ele conseguiu hoje por causa da parede. E a parede, vendo esse momento de fraqueza dele, vendo essa empolgação dele, ela vê uma brecha para fazer um acordo. Ela diz que ela tem muito mais dessas pedrinhas dentro dela, que ela pode fabricar essas pedrinhas e que ela daria muitas e muitas para ele, só que em troca ela queria ganhar a atenção do Herman. E o Herman, que é um fudido de 39 anos, que acabou de sair da casa da mãe, que nunca conseguiu nada na vida, nunca venceu nada, nunca foi bom em nada, um completo fudido, ele fica maravilhado com isso. Com a primeira oportunidade de fazer alguma coisa, então ele nem pensa, ele só aceita. E aí a parede pede um beijinho para selar o contrato. E após muitas semanas siriricando e conversando com a parede, ele descobre que os maiores artistas do mundo, os mais conhecidos, passaram por aquele apartamento de merda. Tanto o tio dele como todos os artistas que ele admirava também siriricaram a parede. E enquanto eles estão ali conversando... siriricar a parede, ó, e você vira um artista famoso muito foda. E enquanto eles estão ali conversando, aquela vizinha lá, a síndica do condomínio, ela bate na porta pra buscar o prato dela, porque novamente ela tava cozinhando pra esse fudido. Is there someone else staying here with you? I could have sworn I distinctly heard a female voice. I'm the only one here. It's just me. Good. Eu e a parede. Na noite seguinte, a Devora, ela ia dar uma festa para o seu mais novo talento. Então ele se arruma e ele sai da casa e o filho da puta tem a porra de uma parede mágica que dá pedras que realizam sonhos e ele não tranca a porra da porta, esse filho da puta. Ele sai e deixa a porta aberta. Então, depois que ele sai, aparece de novo a vizinha fofinha que tinha feito outra torta pra ele. Ela bate, ninguém atende, ela chama e ninguém aparece. Então ela decide entrar e botar a torta na geladeira. Só que aí, né, claro, ela começa a fuxicar pela casa, a ver as esculturas do fudido. E é quando ela vê o buraco, porque tá saindo uma luz lá como se fosse um projetor. E ela vai lá, enfia o olho no buraco e tá literalmente passando um replay, uma filmagem que o buraco fez do protagonista saindo do banho pelado. E é óbvio que a vizinha fica ali olhando porque é tudo que ela quer. Ai, que susto! Então o buraco enciumado se aproveita disso pra arrancar o olho da vizinha fora e foda-se.
Puta que pariu, a mulher não fez nada de errado nessa vida. Ela queria distribuir buceta pra fudido, distribuiu comida pra pobre e só se fudeu. Esse filme aqui ensina outra lição: nunca ajude ninguém e nunca tenha dó de quem tá fudido. Compra uma paçoquita Tengo Fome. Chute mendigo. Sim. Come a porra da paçoca então, caralho. Sim, lá na festa do... lá. É verdade, ele é um bom ponto, né? As pessoas sempre se ferram olhando por buracos. Tipo o Maxine. Não era Maxine. Era o X Marca da Morte, que o cara bota o olho assim e toma uma pregada. Lascado, tá um bando de velho, um bando de ricaço. Até pode que pôr a são boca. possíveis compradores das obras dele. Ele tava virando Não um come artista com a boca. muito famoso, um artista muito requisitado, ao Nossa. ponto de donos de galeria irem nessa festa só pra tentar roubar ele da Devora. E a Devora, que não é boba nem nada, ela vê que ele tá meio interessado nela e ela começa a tentar seduzir ele pra poder manter ele dando dinheiro pra ela. E assim, a Devora é uma vagabunda. Antes de ela tentar seduzir o Herman, ela estava dando a buça para o rival dele, o outro cara que tinha ganhado lá a vaga antes dele. Ela estava dando pra esse cara, tanto que ele aparece no meio da festa falando: eu só vim buscar as minhas coisas aqui. E festa vai, festa vem, e aí acontece a revelação da obra nova dele. E as pessoas gostam tanto daquela peça de arte que elas começam a simplesmente fazer uma suruba generalizada em todos os cômodos da casa. E a Devora fica muito feliz com isso, porque ela vê que ela ia poder ganhar muito dinheiro com esse cara. E como muitos ricaços gostaram das obras dele, a Devora exigiu uma demanda muito absurda de novas obras de arte. Então, nos próximos dias, o Herman ele fica tentando fazer a parede chegar lá, só que ela simplesmente não consegue. E o Herman fica: puta, mas se você não conseguir soltar essas pedrinhas, eu tô fudido. Tem muita obra pra entregar aqui, tem muita coisa pra fazer, tem muito trabalho, eu preciso dessas pedrinhas aí, pô. E a parede tá estranho, porque foi falado, né? Que vários dos maiores artistas fuderam com essa parede aí pra ficar famoso. Então, por que caralhos que eles não ficaram com esse apartamento aí pra sempre, pra continuar ganhando muito dinheiro, tá ligado? Algo de errado tem que acontecer nesse meio tempo. E a gente já viu que arrancou o olho. Será que em algum momento ela arranca o pinto dos caras? Por isso eles desistem? Continuar com essa parede? Eu tô achando, velho. Aqui tem muita coisa pra fazer, tem muito trabalho, eu preciso dessas pedrinhas aí, pô. E a parede, completamente pick me girl, fala: é que eu tô me sentindo tão sozinha. Mas sabe, tem uma coisa que você pode me ajudar. E aí ela pede pro Herman comer ela, enfiar o pau no buraco na parede e fazer ela chegar lá. E o Herman ele fica completamente assustado, horrorizado com isso. Ele acha isso um absurdo, ele fala que não, porque a integridade dele vale muito mais do que tudo isso. Durante 3 minutos, porque aí depois ele come a parede. A moral durou pouco. Your shirt, take it off. E ela quer... Nossa, imagina? Mas que porra é essa? Mano, eu já tava pensando, nossa, ela vai gravar tudo e vai mostrar pros outros depois, mas já tem alguém assistindo. Pior que comer uma parede é ter alguém vendo você comer a parede. Que horror, meu Deus. Por isso, o Herman se sente altamente violado e pro resto do filme ele fica com a expressão do gato do Vietnã. Então o filho da puta aí vai fazer o ouvido da Devora de pinico, ele tenta fazer ela de psicóloga, falar: ai, eu não sei se isso é pra mim mais, eu não sei o que fazer, Devora. Ele não explica o motivo, mas ela vê que ele tá propício a desistir da carreira de artista. Então ela usa da sua melhor arma, que é da sua buça. Só que antes disso, ela leva o Herman pra uma salinha lá nos fundos da galeria, uma salinha trancada que só ela tinha acesso, que tava completamente lotada com vários quadros. E ela pergunta qual a opinião do Herman sobre esses quadros. Dela. E o Herman,
É um filho da puta. É horrível. I think a 3-year-old painted these. I mean, they're horrendous bad. Why would you keep these? Who's the artist? Me? O sonho dela era ser uma Cara, artista. o pior é que é ele falando, né? O cara fazia uns treco de berço com ralo de banheiro usado, tá ligado? Tá chegando os 4 da manhã, porra, o dinheiro é foda, velho. Tentou e nunca conseguiu vender nada. Ela era igualzinha ao Herman. E aí ela faz 2 coisas pra convencer ele a se tranquilizar e ficar de olho, ficar com foco no que é importante. Ela chega pra ele e fala: pô, Herman, é o seguinte, eu sempre quis estar no seu lugar, mas eu não tive talento. Você tem talento e você aproveita. E também come minha buceta aqui. Ela dá a bolsa pra ele e ele fica tranquilo. Não tem mais trauma nenhum no rapaz. Relaxou. E aí o Tudo filme dá vai pra resolver pro com caralho. sexo. Aí o filme se fode inteiro porque ele chega em casa no outro dia fedendo a mulher. A parede sente o cheiro e fala: meu irmão, que porra é essa? Cara, hein? tá cada comendo vez a Devora? maior esse buraco da parede, mano. Comparando com o prego que tem aqui, nossa, tá cada vez maior. E aí bicho. ele discute com a isso? parede e ele sai de lá gritando, falando: não, nossa relação é especial, vai se fuder, você é só uma parede. E sai da casa. E aí não me pergunte como, mas a parede, ela liga no celular da Devora e chama ela pra conversar. Passa o endereço, a Devora vai até A lá. Devora vai ser E ela devorada. se disfarça, fala: Bom ai, eu dia, não vou aparecer príncipe. porque eu sou tímida, eu só vou falar Ai, aqui e você me príncipezinho. escuta. E aí ela prende a Devora lá no kitnet e com o buraco ela começa a respirar todo o oxigênio do cômodo e desmaia a Devora. Ah, para. Ela ia morrer sufocada. E ela só foi salva porque o fudido chegou e abriu a porta. E aí, ele leva a Devora pra casa, olha no fundo dos olhos dela e ele conta toda a verdade. Fala que ele não tem Eu talento como nenhum, parente. que ele é um fudido. Que ele fala: meu Deus, eu sou um merda igual você, cara. Não tenho talento nenhum, sou um bosta e só tô fazendo sucesso por causa que aquela parede lá me dá pedras mágicas, pô. Não é apenas por isso. Merda, meu E aí irmão. ele pergunta se a Devora, mesmo assim, ainda ia continuar amando ele, por quem ele é. E ela diz que sim. E ele vê isso como uma oportunidade de ser feliz. Então ele Eu acho decide que ir é pra mentirada. casa e matar a parede. Só que quando ele chega E lá, como ele ele vai fazer descobre que ele tá sendo corno. A parede estava dando para o rival dele para ele poder pegar Meu as Deus, tá vendo pedrinhas e buraco? fazer as suas próprias obras de arte. Os dois então entram em luta corporal e aí a parede pega um lado, ela decide proteger o Herman, então ela suga as tripas do rival. Ela literalmente salva a vida do Herman e ele pouco se fode. Ele pega cimento e começa a tapar todos os buracos da casa para ela não poder mais sair. E quando faltava só um buraco, ele é golpeado na cabeça e acorda na banheira. Ele sai para ver o que estava acontecendo e era a Devora. Ela estava literalmente passando uma serra na parede para matar ela e roubar todas as bolinhas que tinham ali dentro. Assim ela poderia fazer as suas Agora ela próprias pode obras ser e ser a artista. artista que ela sempre quis. O protagonista, ele vê a parede gritando, em completa dor, sangrando, e ele fica com muita dó dela. Então ele decide proteger ela por tudo de bom que ela fez por ele, mesmo ele tentando matar ela alguns minutos atrás. Então tá, né? E aí ele entra em luta corporal contra a Devora. E a Devora literalmente tenta matar ele, porque ela tá pouco se fudendo pro Herman, que Quero ser amor é o famosa. caralho, ela quer fama e dinheiro. Então ela consegue fazer o feito de arrancar os próprios dedos, fazendo paralelo para em com arrancar aquela dedo. história. Meu Aí Deus. a Devora simplesmente sai correndo, porta fora e foda-se, e fica por isso mesmo. Ela não vai catar os dedos E pra o colar de volta. protagonista, ele vê a parede ali sofrendo, quase partindo, morrendo. E ele finalmente assume que ele ama a parede. 5 minutos Foda-se. atrás ele ia matar a parede Foda-se, também. foda-se. Ele ama a parede. Agora ele ama a parede. Foda-se, ele ama a parede. Meu Deus. E a parede morre. E é isso. E a parede Lembrando, morre. esse final ruim não é minha culpa. Na verdade, ele é culpa de todos os membros que financiaram esse vídeo. Então, muito obrigado ao Joe, Tang Tricaixão, Giancarlo S. Rocco, Clara, Salomão, a Lenda,
Mizu Switch, Sr. Billy Brabos os membros aí. Mais um filmaço aí, muito bom, mas eu esperava mais. Eu tava esperando que essa parede fosse arrancar o pinto desse cara fora. Era o ápice do entretenimento. E daí ele ia ser famoso, um artista super famoso, mas não ia poder comer ninguém. Então não ia adiantar de nada, ia ser muito louco, entendeu? E aí, eu acho que esse daí ia ser, tipo, o ápice, entendeu? Cara, a cabeça do Rádio Raposa deve tá puro caos, né? O cara vê esses bagulho aqui, tadinho. Dito isso, se inscreve no canal dele, tá? Dito isso, você que está no YouTube, deixe seu like, a sua inscrição e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!